Rádio 91, ótimo dia para você que está na sintonia do bem. Eu sou Luísa Gualberto, começa agora mais um programa Aprendendo com a Igreja, aqui na Rádio 91.9 FM. E no programa de hoje vamos falar sobre o mês da Bíblia. Setembro, na igreja, é justamente dedicado a vivenciar mais fortemente a Sagrada Escritura, conhecer um pouco mais sobre a Bíblia, e a cada ano, inclusive, é escolhido um tema para reflexão, um texto bíblico para reflexão neste mês. E neste mês, inclusive, desse ano, vai ser o livro de Josué. E para conversar conosco sobre este assunto, a gente recebe o padre Robério Camilo, que é mestre em Bíblia, já veio aqui outras oportunidades no programa Aprendendo com a Igreja. Bom dia, Padre Robério, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Luísa, bom dia a todos e muito obrigado por mais uma oportunidade da gente falar desse livro que guia a nossa vida e guia a nossa fé. Sem dúvida. E para introduzir esse nosso tema de hoje, não tem como a gente não perguntar por que a igreja dedica um mês dedicado à Bíblia. Bom, eu quero lembrar que o detalhe, quando a gente fala igreja, é a Igreja do Brasil. Sim, sim. Não é? A Igreja do Brasil. Nos outros países, a não ser alguns da América Latina que copiaram, que aceitaram a ideia desse incentivo à leitura da Bíblia no mês de setembro. Bom, esse projeto, ele nasceu em 1971 em Belo Horizonte, por ocasião do cinquentenário da Arquidiocese de Belo Horizonte. Então foi criado o chamado mês da Bíblia lá na diocese, com o incentivo de fazer circos bíblicos, de fazer com que as pessoas conhecessem mais a Bíblia. Depois a CNBB assume e de 1971 até agora, todos os anos nós temos o mês da Bíblia. Sim, mas por que setembro, não agosto? Não mês de maio, mês de abril? Porque setembro é o mês em que é comemorado a festa de São Jerônimo. São Jerônimo, a festa de São Jerônimo é no dia 30 deste mês. Sim, mas o que tem a ver São Jerônimo com a Bíblia, né? Para determinar que seja então o mês todinho dedicado à Bíblia. Aí é um santo muito importante, porque ele traduziu os livros sagrados do hebraico, alguns textos do aramaico e do grego, a grande maioria, para a língua latina. Isso no século IV depois de Cristo. Quando as pessoas já não sabiam mais falar grego, porque a língua já não era mais a língua oficial do Império Romano, mas já era a língua latina, os textos bíblicos continuavam sendo os textos gregos. E Santo Agostinho pediu então autorização para... São Jerônimo pediu autorização para fazer esse trabalho. E ele escolheu um lugar que não poderia ser outro diferente, foi exatamente Belém. Abaixo da gruta, para quem já teve a oportunidade de visitar Belém, embaixo da Basílica da Natividade, tem a Gruta de São Jerônimo. Ele ficou nada mais, nada menos do que 15 anos fazendo esse trabalho de tradução da Bíblia. E é claro que sem computador, sem máquina de datilografia, era à mão. E com frio, com calor, dormindo em cima de uma pedra, porque ele assume esse trabalho, essa tarefa também como penitência para a sua santificação. E a tradição diz que ele não ficou muito satisfeito, e lá para as tantas, ele rezando para Deus, ele pergunta: mas Senhor, afinal de contas, o que é que o Senhor quer de mim? E então ele diz que Deus diz assim: eu quero os seus pecados. Imagine que grande desafio. Eu quero os seus pecados. Imagine Deus querendo os nossos pecados, e a gente às vezes não dá todos os pecados a Deus. É verdade. A gente entrega uns e fica com outros. Bom, mas então, mês de setembro é exatamente... o mês da Bíblia é exatamente no mês de setembro, por causa de São Jerônimo. E aqui eu deixo a dica para você
estudar, ler sobre a história de São Jerônimo e também sobre a história da tradução bíblica da Bíblia do grego, do aramaico e do hebraico para o latim no século IV, e essa Bíblia foi feita, essa tradução foi feita por São Jerônimo. O nome dessa tradução é chamada de a Vulgata, porque São Jerônimo ele teve a preocupação de traduzir a Bíblia e colocar de uma maneira mais simples possível, inclusive não num latim rebuscado, num latim clássico, mas num latim que fosse direcionado ao povo, ao vulgos. Então, foi dada origem à Bíblia Vulgata. Essa Bíblia, a autoridade dessa Bíblia para traduções das outras Bíblias, ela prevaleceu até agora, na década de 50, né? Que é quando surgem as Bíblias de estudo, tipo a Bíblia de Jerusalém, sim, a Bíblia da Tebe, a Bíblia do Peregrino, mas antes o texto que prevalecia era a Bíblia, a Vulgata. Lembrando também dessa história de traduções de Bíblia, só uma informação para não esquecer, Luiz, é que a Vulgata ela segue até 1540 por aí, porque em 1517 teve a Reforma Protestante. Então, a igreja caminhava de maneira unida até o cristianismo, no caso, até 1517, com a Reforma Protestante. Então, Lutero foi o primeiro que traduziu a Bíblia do latim para o alemão, abrindo as possibilidades da tradução da Bíblia ser feita, então, para as chamadas línguas vernáculas, ou seja, as línguas dos países. Então, hoje, graças a Deus, nós temos a Bíblia traduzida, é um livro que é mais traduzido do mundo para uma maior quantidade de idiomas, e então essa grande contribuição de Lutero, né, em 1517, que remando contra a maré, sim, forçou então este passo dentro da ciência bíblica, e de lá para cá vai só tendo evolução para o mundo da pesquisa, e o grande gatilho para o aprofundamento da pesquisa bíblica foi quando a igreja permitiu que a Bíblia fosse estudada como literatura antiga, sim, como um texto antigo, e não somente como palavra de Deus. Como palavra de Deus é inquestionável, então você não pode mudar absolutamente nada. Verdade. Agora, como literatura antiga, aí vários métodos de compreensão já foram sugeridos e são muito eficazes. Então, essa é o porquê que setembro é o mês da Bíblia, e porquê que desde 1971 a igreja vem trabalhando sobre isso, inclusive com uma finalidade muito específica, fazer com que nós conheçamos melhor a Bíblia, respeitemos a Bíblia, mas que esse respeito não nos torne distante dela, mas pelo fato de respeitar, a gente queira conhecê-la. Já tivemos no Brasil círculos bíblicos, o movimento de círculos bíblicos muito forte, já foi forte, muito mais forte, na década de 70 e de 80. Então nós tínhamos uma organização de círculos bíblicos que eram verdadeiras escolas de formação bíblica popular. Hoje tem um enfraquecimento muito grande, até porque hoje nós temos outros canais que os saberes são passados, mas não tem comparação com o povo reunido, o Senhor no meio, porque Ele está no meio, e ali o Espírito Santo suscitando o entendimento da Sagrada Escritura, e nesse confronto entre a revelação contida no escrito e a revelação que se dá no hoje, nas lutas do povo. Então, a finalidade do mês da Bíblia não tem outra, é aproximar a comunidade, os cristãos da Bíblia, do livro sagrado. Sem dúvida, padre. E assim, a gente sabe que a Bíblia é para estar presente na nossa vida como cristão durante todo o ano, né? Mas de modo especial se reflete, né? Traz as escrituras mais para próximo de nós
nesse mês. E aí, justamente, qual a importância desse mês da Bíblia para isso, né? Para a gente ter a palavra de Deus mais próximo da gente, do nosso dia a dia. Você lembrou uma coisa interessante, que é exatamente, nós temos durante o ano inteiro, a gente escuta a palavra. Quando a gente vai à missa, ou um culto, a gente tem um momento que a gente escuta a palavra, e essa palavra é explicada. E todos os anos a gente lê um evangelho. No período da Páscoa a gente lê Atos dos Apóstolos, né? Toda a Páscoa, então todos os anos a gente lê a mesma coisa, de modo que a gente vai tendo uma convivência diária com a palavra de Deus que a gente nem sente, né? Nem sente. Agora, o mês da Bíblia é exatamente para se intensificar este contato, também proporcionar o encontro da comunidade, das pessoas em torno da Bíblia, porque quando as pessoas se encontram para debater a palavra de Deus, para entender a palavra de Deus, Deus age, Deus fala. Nós cremos nisso. Nós cremos na presença de Deus em nosso meio, quando nós estamos reunidos em seu nome. De modo que é o grande incentivo da Igreja Católica para que os fiéis tenham uma aproximação maior da palavra, não mais lida sozinho, numa meditação individual, mas agora num debate coletivo, agora numa construção coletiva de um pensamento que possa alavancar, às vezes, decisões na vida, decisões na comunidade, decisões na família, e essa é a grande importância da reunião bíblica em família neste mês de setembro. Sem dúvida. E aí, justamente para a reflexão, no mês de setembro, a igreja escolhe, né, a comissão bíblica, né, na CNBB, no caso, escolhe um tema, um livro, né, para ser estudado durante esse mês, de modo específico. E aí, nesse ano, é justamente o livro de Josué. Aí eu queria saber do senhor, padre, o que é narrado nesse livro? Bom, o livro de Josué, ele faz parte de um bloco chamado dos livros históricos. Nós temos na Bíblia 4 blocos bem definidos. O Pentateuco, que são os primeiros 5 livros. Depois nós temos os livros históricos. Nós temos os livros, os profetas e os livros sapienciais. Isso para o Antigo Testamento. Para o Novo Testamento nós temos então os 4 evangelhos, Atos dos Apóstolos e as cartas de Paulo, de João, de Pedro, de Tiago e, por fim, o Apocalipse. Então é isso que compõe a Bíblia. Então, o livro de Josué é o primeiro livro do bloco chamado Livros Históricos. Quando termina o Pentateuco, com o livro do Deuteronômio, no capítulo 34, vai estar narrado ali a morte de Moisés. E é tão interessante, Luísa, e todos os outros, que durante muito tempo, até 3 séculos antes, se acreditava que o Pentateuco tinha sido escrito por Moisés. Até que alguém, lendo criticamente, como é que alguém pode descrever a sua própria morte e o seu funeral? É verdade. Então nasce uma questão básica. Alguém escreveu que não foi Moisés. De modo que hoje já se admite que Moisés não escreveu o Pentateuco, mas o Pentateuco, ele, assim como tantos livros da Bíblia, nasce da vivência da comunidade, Sim. do resgate das tradições e tal. Então, mas na sequência da Bíblia, né, dos relatos históricos da Bíblia, e teológicos da Bíblia, depois Moisés não entra na Terra Prometida, porque no meio da travessia do deserto, lá em Massa e Meriba, ele vai então, quando Deus pede que ele retire água da pedra, ele bate então 2 vezes com um cajado na pedra. Então, em canto nenhum diz que foi por causa disso que ele foi castigado, mas lá o texto vai dizer que ele foi castigado por alguma coisa, e de modo que ele não pôde entrar nem conduzir o povo para a terra prometida. Coube então a Josué. De modo que é no livro de Josué que nós vamos ter
toda essa trajetória bonita da passagem do Rio Jordão para o outro lado do Rio Jordão, onde vai ser já a chamada Terra Prometida, e é Josué que vai liderar este avanço do povo hebreu sobre essa nova terra prometida por Deus. É Josué que também vai organizar os assentamentos deste povo, das diversas tribos, especialmente no topo das montanhas, porque era o que tinha reservado para quem estava chegando de fora, porque as terras melhores já estavam ocupadas principalmente pelos filisteus, de modo que Josué vai relatar o cumprimento de uma promessa muito importante do Pentateuco. Que promessa é essa? Feita a Abraão lá no livro do Gênesis, no capítulo 12. A partir do capítulo 12, Abraão sai da tua terra e vai para a terra que eu te indicar. E aqui no livro de Josué vai ter então o cumprimento da promessa, porque o povo chega à terra prometida. Por isso que o Centro Bíblico, a comissão bíblica que organizou o livrinho desse ano, coloca como título Terra de Deus, Terra de Irmãos. E é claro que Josué ele vai enfrentando os outros povos que ele vai encontrando, porque a terra não estava desocupada. E é até um enigma, né, que quando a gente estuda, a gente vai vendo esse povo novo que vai chegando, tomando a terra dos outros, né? Guerreando e se apossando da terra, como se tudo fosse muito fácil, e de fato não tem nada fácil. E então Josué organiza os assentamentos, lembra ao povo o cumprimento da promessa. Isso fortalece a fé. Sim. Porque todas as vezes que o povo quer fugir do compromisso de fé, a Bíblia, a palavra, os textos, as tradições chegam e lembram: olha, não esquece que o nosso Deus é fiel, Ele nos tirou do Egito, Ele nos deu essa terra prometida e tal e tal. O livro do Josué tem basicamente essas lutas do povo no assentamento, ou seja, tomando posse da terra. Lembrando também, é um livro que vai lembrar, uma vez que o povo agora já não é mais itinerante, não é? Sim. Agora ele é sedentário, ele agora já está se organizando. Depois vem o livro dos Juízes, que vai estabelecer então a ordem para quem já está ali na terra. Como é que vai ser a organização deste povo? Então Josué vai lembrando os princípios, vai lembrando os valores éticos e vai lembrando a consolidação da fé, principalmente porque Deus cumpre o que Ele promete. Então ele é muito importante por isso. Terra de Deus, terra de irmãos. Padre Robério, no próximo bloco a gente vai continuar falando sobre esse livro escolhido para reflexão no mês da Bíblia desse ano. O senhor continua aqui com a gente. E você que está na Sintonia do Bem, não sai da Rádio 91. O programa Aprendendo com a Igreja vai a um rápido intervalo e volta já já. Rádio 91 de volta com o programa Aprendendo com a Igreja na manhã deste domingo, 11 de setembro de 2022. Hoje no programa estamos falando sobre o mês da Bíblia, que é celebrado agora em setembro. O nosso convidado é o Padre Robério Camilo, que é mestre em Bíblia, e no primeiro bloco a gente falou um pouco sobre o porquê dessa celebração aqui no nosso país, também as contribuições dessa temática, desse mês para a nossa vida como cristãos. E no final do bloco a gente falou sobre o livro que foi escolhido para reflexão neste mês da Bíblia, desse ano de 2022, que é justamente o livro de Josué. E aí, padre, o senhor falava no livro, né, que trata sobre essa questão da promessa, da terra prometida, e isso parte muito do confiar, né, em Deus, acreditar nos
os planos que ele tem para nós. E é justamente a partir desse livro proposto para estudo nesse mês da Bíblia, desse ano de 2022, como nós, como cristãos, a gente pode confiar e acreditar mais nos planos de Deus. Bom, toda a Bíblia é revelação de Deus. Nós cremos que é revelação de Deus. Deus se revela através dos escritos. E aqui eu queria já chamar a atenção para... Às vezes tem gente que lê a Bíblia ao pé da letra. Sim. Né, como se fosse história verídica. Tudo isso aconteceu, tal qual está aqui. Mas, padre, não aconteceu? Claro que aconteceu, existe uma base histórica. Mas os livros bíblicos, eles não nascem da noite para o dia, eles levam séculos e séculos para serem escritos depois dos fatos. Primeiro tem os fatos, vejam só, o livro de Josué, por exemplo. O livro de Josué, o evento, o acontecimento, o que é relatado no livro de Josué vai se dar cerca de 1.200 anos antes de Cristo, que é quando Moisés atua. 1.200 anos antes de Cristo. Então o povo ainda não estava na terra, logicamente, e é Josué que vai introduzir para esse povo. Tinha alguém lá registrando tudo isso? Não tinha. Tinha alguém filmando? Não tinha. O que era que tinha? As pessoas que vivenciavam aquele momento iam passando de pai para filho, e as tradições, as histórias, os acontecimentos, os fatos, e isso alimentava a fé no Deus único e verdadeiro. Tá? Então, o agir de Deus na história da humanidade primeiro que é vivenciado, depois ele é refletido, é interpretado, reinterpretado, inclusive de acordo com a época em que a interpretação é feita. Sim. Então, o chão básico do acontecimento foi por volta do ano 1200 a.C. O livro de Josué vai surgir no ano 700 antes de Cristo. Quer dizer que não foi Josué que escreveu? Não foi, Josué não tinha escrita, não tinha tempo, não dava, naquela época de Josué não tinha como parar para escrever alguma coisa, e agora, né? Ora, biblicamente, o começo da Bíblia como escrito, Luiz, vai aparecer somente com a monarquia, no tempo de Salomão, quando Salomão ele pega, ele copia o modelo das escolas, as escolas rabínicas do Egito, ele traz então para a Palestina, para formar escribas, formar futuros pessoas que vão fazer as atas das guerras, as vitórias, as derrotas, ali também recolher os provérbios. Sim. Então essa parte da escrita, que para a gente hoje é muito fácil, no início, no tempo de Josué, nem pensar. O que existia era uma memória muito boa, e esse conteúdo ficou no que a gente chama de tradição oral durante séculos e séculos. Depois é que, por uma determinada situação, noutro contexto, já agora num rei muito importante chamado Rei Josias, que vai então... essas tradições vão ser refletidas e vão ser colocadas por escrito, inclusive para justificar a teologia enfrentada pelo rei, as dificuldades enfrentadas pelo rei do ano 700. A partir dali, as tradições que eram orais, que foram colocadas por escrito, é claro que agora elas foram fixadas. Sim. Foram revisadas algumas vezes, foram acrescentadas algumas vezes, de modo que para nenhum livro da Bíblia a gente tem um autor que ele assina lá embaixo, esse livro é meu.
nós temos vários autores, várias pessoas anônimas que contribuíram, e no final, a grande importância vai ser então o redator final, que vai fazer a coleta de todo o material escrito, de todas as tradições colocadas por escrito, e que vai arrumar agora no documento que vai ficar ali. Imagine que material... Todas essas tradições, quando teve a possibilidade de ser colocada por escrito, foi escrito em quê? Aí foi no pergaminho, não tinha papel. Antes as coisas eram feitas na cerâmica. Imagine você amassar o barro e escrever um bilhete, uma poesia, um hino num pedaço de cerâmica. Ele secava e ali ficava documentado. Sim. Ou então na pedra. Muita coisa era gravada na pedra. Então, o que é muito fácil para nós hoje, não foi tão fácil para o início da produção da Bíblia. Bom, dada essa informação, e essa informação de ter a tradição oral, depois ter a tradição escrita, serve para todos os livros. Uma coisa muito importante é que primeiro tem a vivência. Primeiro a Bíblia é vivida, depois ela é escrita, e depois ela gera a mesma vida que a gerou. O texto tem capacidade de gerar a mesma vida que o gerou. E esse é o mistério da revelação de Deus nos textos bíblicos. Bom, mas então, voltando especificamente para a sua pergunta, como podemos então confiar e acreditar mais nos planos de Deus para nós mediante os textos bíblicos? Conforme eu disse, a Bíblia ela não caiu do céu, não foi nenhum anjo que escreveu, ela nasce da vida das pessoas, ela nasce da vivência das pessoas, das experiências que as pessoas têm de Deus, das reflexões, das análises, dos relatos dessas diversas experiências, e todos os relatos apresentam Deus como protetor, um Deus sendo ciumento, um Deus que é único, um Deus que é verdadeiro, um Deus que é paciente, um Deus que confia na gente, sim, um Deus que nos chama para uma parceria, porque Ele estabelece uma parceria com a humanidade em todos os tempos, inclusive neste momento nós estamos colaborando com o plano de Deus, explicando, fazendo as pessoas entenderem. Então tudo isso graças ao Espírito Divino que também permanece em nós, e é Ele quem age ainda hoje. Então no mês de setembro, imagine se toda a população cristã conseguisse se reunir em círculos bíblicos, família parasse para ler o livro de Josué, para entender o livro de Josué, que benefício nós iríamos ter, porque a família que reza unida permanece unida. Às vezes a família fica 2 horas assistindo um filme ou vendo um programa. Sim, mas por que não tira 20 minutos para fazer uma oração, né, para entender um texto da Bíblia? Então é uma questão de querer, de priorizar, de valorizar. Então o mês da Bíblia é exatamente para chamar essa atenção, que em família, igreja doméstica, nós podemos receber a revelação divina, que é sempre de proteção, de alerta, e os textos bíblicos eles são indicadores para a gente encontrar o caminho, e tudo aponta então para o nosso Deus. E aí, padre, seguindo aí nessa linha do que o senhor já falou conosco, como é que a gente pode justamente estudar a Bíblia no nosso dia a dia? E aí vou já até juntar com a próxima pergunta, né? E como a gente pode colocar esses ensinamentos em prática no nosso dia a dia? A gente sabe que essas histórias que constam na Bíblia são histórias muito antigas, né? Que se passaram em outra época. E aí a gente também precisa atualizar para o nosso dia atual, né? Para essa geração de agora. Exatamente. Primeira coisa que a gente tem que ler. Tem gente que diz assim, eu nunca li a Bíblia porque a Bíblia é difícil de ser entendida, mas também ele nunca tentou. O pessoal tem uma dificuldade porque não se aproxima. Leia a Bíblia,
Comece lendo. A gente tem a vida inteira para ler a Bíblia. Verdade. Né? Então, se a gente tivesse que ler o único livro durante a vida inteira, este livro seria a Bíblia. E quando a gente lê a Bíblia, a gente lê 73 livros. Né? Porque a Bíblia não é um livro só, Sim. é uma coleção. E ela perpassa pela história, né, de 3.000 anos. 1.000 anos antes de Cristo, 2.000 anos depois de Cristo. Então eu tenho lembrado que a Bíblia, mesmo que você não acredite no que está escrito, mas ela já merece respeito por ser um texto antigo. Imagine você ter o contato com um texto que foi escrito 900 anos antes de Cristo. Então já merece reverência, respeito por ser um texto antigo. E esse texto, ele nasce da vivência das pessoas. Então, a primeira coisa que eu digo é: não tenha medo de ler a Bíblia. Mas é muito complicado. Hoje nós temos tantos livros, tantos comentários, tantos programas na televisão, os melhores professores de Bíblia que estão dando aula, né, nas homilias ou nos cursos, de modo que quem tiver interesse realmente de ler, entender e aprender mais sobre a Bíblia, nós estamos vivendo num tempo muito favorável, inclusive que a gente não precisa pagar muita coisa para isso. É verdade. Tá? Agora, se você tem a Bíblia, mas nunca leu, tem medo de chegar perto, ou só tem a Bíblia aberta na sua estante, lá no Salmo 91, que você precisa de proteção e utiliza a Bíblia como um amuleto da sorte, aí não dá certo. Porque às vezes ao lado da Bíblia também tem um Buda de costa, né? Então tá lá, ou seja, tudo que... E lá na frente da casa, no interior, vai estar o famoso pé de pinhão roxo, né? Então a gente acaba atirando para todos os lados. Sim. Em busca de uma proteção, seja do que for. No entanto, se a gente se dedica um pouco mais à palavra, a gente vai receber esta proteção, a graça divina que vem. E ao invés de você fazer só, faça coletivamente. Pai, reúna a sua família. Mãe, reúna seus filhos. E como educador, como pedagogo da fé, introduza a meninada, os filhos, os parentes, as pessoas da casa nesse respeito à Sagrada Escritura, mas é preciso ter essa leitura. Entendeu? Então, o mês da Bíblia vem para favorecer isso. E como é que a gente pode viver? Primeira coisa, lendo. Se a gente não lê, a gente não entende. Mas eu não entendo. Então você vai procurar entender, vai perguntar a alguém. Hoje tem tantos lugares que a gente pode perguntar, né? Então, na sua paróquia, faça com que exista uma escola bíblica, né? Um curso, uma escola da fé, e participe, seja perseverante, porque às vezes a pessoa começa, mas não persevera. E a palavra de Deus, ela não é para ser... A gente lê por curiosidade. O Salmo 119, um dos versículos, vai dizer: Tua palavra é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Quando a gente segue o que está escrito na palavra, a gente peca menos, a gente erra menos, a gente ofende menos as pessoas, a gente cria laços de solidariedade, de fraternidade, de paz, e a gente passa a ser então um instrumento de Deus. E é isso que o mundo está precisando hoje. Sem dúvida. Padre, o senhor continua aqui com a gente, vamos para mais um rápido intervalo. E você que está na sintonia do bem, continua aqui na nossa audiência, que logo mais a gente volta com o programa Aprendendo com a Igreja. Rádio 91 de volta com o programa Aprendendo com a Igreja na manhã deste domingo, 11 de setembro de 2022. Hoje no nosso programa estamos falando sobre o mês da Bíblia, que é vivenciado agora em setembro. O nosso convidado é o Padre Robério Camilo, que é mestre em Bíblia. E aí, Padre, nesse terceiro bloco, eu queria que a gente começasse com algumas orientações que o senhor possa nos dar para bem vivermos esse mês da Bíblia. Ao longo do programa o senhor já foi dando algumas indicações, né? Mas assim, de modo prático e resumindo, né, isso que o senhor falou, como é que a gente pode viver bem esse mês? Eu sugiro que, em unidade com toda a Igreja do Brasil, a gente tenha o subsídio sobre o livro de Josué.
aqui na Paulus, na Paulina, nas livrarias católicas, nós temos esse material. É um livrinho fácil de ler e com muitas informações importantes. Então, até por curiosidade, você que está agora nos ouvindo, eu vou ler o livro de Josué. Eu nunca li nenhum livro da Bíblia. Esse ano eu vou ler, esse mês eu vou ler o livro da Bíblia, o livro de Josué, que é o que a igreja está indicando. Essa é uma coisa. Segunda coisa, existe um canal fundamental para a vivência e a reflexão da Bíblia, que é a liturgia diária. E quando eu chamo de liturgia, são todas as leituras que são indicadas todos os dias. Então, se a gente tem a prática de acompanhar as missas diariamente, então fazer uma leitura diária da Palavra de Deus, que é uma leitura, o Salmo e o Evangelho, então a gente vai estar sob a proteção do Altíssimo, como a gente pede tanto no Salmo 90. A preparação do fiel para a celebração da Eucaristia ou a celebração da Palavra, que vai ser colocado de prontidão para ouvir a Palavra, fundamental. O problema são as distrações que nós temos hoje e a gente acaba indo para a celebração por obrigação. Sim. E não com o coração aberto para aprender alguma coisa e levar para a vida. Então, se no mês da Bíblia a gente fizer um esforço para se abrir à graça de Deus nos momentos celebrativos e a gente aprender, prestar atenção e colocar em prática, já conseguimos um grande feito no mês da Bíblia. A terceira coisa leia a Bíblia, né? Não tenha medo da Sagrada Escritura. Se possível, ler, por exemplo, o livro de Josué em família, muito importante. Se não quiser ler o livro de Josué, comece lendo as cartas de São Paulo, contanto que vá criando um hábito de uma leitura coletiva familiar que só vai lhe fazer bem. Mas, pessoalmente, a gente precisa se converter. Se converter para a obediência. Nós somos uma nação, uma raça muito desobediente. E em que sentido, padre, que nós somos desobedientes? É que a gente escuta a palavra e não coloca em prática. Isso é desobediência. Quando você que é pai, você que é mãe, você fala para o seu filho, ele não coloca em prática, ele está gerando uma desobediência. Quando você pede, você chama, ele não vem, você pede, ele não dá. Você manda fazer, ele não faz, ele está desobedecendo. Verdade. Então, a palavra de Deus que a gente escuta todos os dias, ou que a gente lê todos os dias, a gente precisa ter a humildade de pedir a graça da obediência à palavra de Deus. Então, quando a gente se torna filhos obedientes deste Deus, que nesta coleção de livros chamado Bíblia, ele se revelou para todos nós, para nos conduzir a ele. Então, se a gente valoriza essa palavra, escuta e coloca em prática, então a vida da gente vai melhorar. Então, menos desobediência, porque quando a gente desobedece, a gente aumenta, o egoísmo da gente, a prepotência, a arrogância, porque na Bíblia nós temos os códigos de ética necessários para nos guiar, principalmente neste mundo confuso, neste mundo que a violência não é disfarçada, ela é explícita, dentro de casa, na rua, expressa na fome, na falta de terra. Né? Agora eu lembro os 3 T's que o Papa Francisco nos lembra, né? Que tem que ter terra, teto e trabalho. Né? Então todo homem precisa ter terra, teto e trabalho. Isso é a grande luta nos livros da Bíblia. Tá? Então, a gente dá muita importância às informações que o mundo nos transmite, inclusive falsas. E a gente transmite notícias falsas. Se volte para a Bíblia, é a verdade, é o livro revelado,
É o livro que nasceu do meio do povo e forma o povo que vai ser conduzido para o encontro definitivo com Deus. Então, se a gente sabe tudo isso e a gente não se dobra à verdade deste livro, para onde nós estaremos indo? Para onde nós estamos indo? Para onde? No final a gente acredita no céu. O grande mal do mundo atual é não acreditar no inferno. Sim. Porque quando não se acredita no inferno, abre muitas possibilidades de você fazer tantas coisas. E aqui eu lembro que céu e inferno é construído por nós, e já começa aqui. E Deus não manda ninguém para o inferno. Vai quem quer. E a gente já escolhe esse caminho aqui, pela desobediência. Então está vendo que a palavra de Deus vai nos orientar nisso tudo, nos encaminhando para esta salvação que já foi realizada por Jesus Cristo. Agora imagine o grande mistério que antes era escondido, foi revelado totalmente em Jesus. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E se fez o modelo, se fez o caminho. Então não dá para a gente procurar outra coisa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai a não ser por mim. É verdade, padre. E aí nessa mesma linha, né, da pergunta aqui que iniciou o nosso bloco, como é que a gente pode fazer com que, trazer a Bíblia, né, a palavra de Deus, para mais próximo do nosso seio familiar e também das nossas comunidades, né? A gente ainda sabe que ainda é uma dificuldade, né, realmente nessa questão do estudo, de parar para ler um pouco, né, a Bíblia, conhecer mais sobre a história da nossa fé. E aqui eu deixo uma dica, claro, falando do óbvio. Quem não tem Bíblia, adquira uma Bíblia, né? Hoje uma Bíblia custa menos do que uma blusa, do que uma calça, do que um sapato, né? A gente tem tantas coisas dessas, mas a gente não tem uma Bíblia. Com certeza. Então, se você ainda não tem a sua Bíblia pessoal, agora no mês da Bíblia, tome essa decisão. Eu vou comprar a minha Bíblia. Meu filho não tem. No dia do aniversário eu vou presentear o meu filho com a Bíblia. Minha irmã não tem. Eu vou presentear minha irmã com uma Bíblia. Então, este gesto concreto para a gente divulgar a palavra de Deus é fundamental. Então, a gente não pode viver o que a gente não conhece. A gente não pode seguir também o que a gente não conhece. Então, a leitura é indispensável, o estudo é indispensável. E quando eu falo de estudo, é você ler a Bíblia, mas estar atento, por exemplo, às notas de rodapé. Nós temos as Bíblias modernas, tem as explicações dos textos difíceis que estão lá no corpo do texto, na nota de rodapé, que às vezes as pessoas passam e não dão importância. Vamos ler mais as notas de rodapé. E então, lendo a palavra na humildade, abrindo a mente e o coração, vamos então praticar a palavra. Quando Jesus estava falando uma vez, lá do meio da multidão, uma mulher gritou: bem-aventurado o ventre que te gerou e os seios que te amamentaram. Jesus procurou a pessoa e olhou e disse: bem-aventurado é quem escuta a palavra de Deus e a põe em prática. Então, a palavra é a referência. Quem escuta as minhas palavras e as põe em prática, este terá a vida eterna. É como uma pessoa que constrói a casa sobre a rocha. Pode vir o que vier, não vai derrubar a casa, porque ela está construída sobre a rocha. E aqui eu faço a pergunta, meu irmão, minha irmã: você está construindo a sua casa sobre a areia ou sobre a rocha? Então preste atenção a isso, procure os livros da Sagrada Escritura e oriente a sua vida para a vivência da revelação de Deus nestes livros, contidos nestes livros. Padre Robério, a gente agradece muito a sua participação aqui no programa Aprendendo com a Igreja desta semana, por trazer essa temática, né? Fazer a gente também refletir durante este mês da Bíblia. E a gente deixa esse espaço final para suas considerações, se o senhor quiser reforçar mais algo e também deixar a sua mensagem aos nossos ouvintes. Então, eu desejo a todos um feliz mês da Bíblia
e que cada paróquia assuma o propósito de trazer de volta os círculos bíblicos. A gente precisa favorecer o encontro do povo com a palavra de Deus. Então, vamos ousar. Então, a gente precisa se desafiar. Ah, mas é difícil, não tem nada fácil neste mundo. Então, a palavra de Deus vai facilitar demais a organização das comunidades se ela for obedecida, se ela for lida, entendida e obedecida. Então, a todos um feliz mês da Bíblia. Mais uma vez, obrigada, Padre Robério, pela participação aqui no programa Aprendendo com a Igreja, e a você que ficou conosco aqui na Sintonia do Bem. Muito obrigada pela audiência. Lembrando que na semana que vem, a partir das 10 horas da manhã, tem mais um programa Aprendendo com a Igreja, refletindo sobre um tema importante da nossa Igreja Católica. Não sai da Rádio 91, vem chegando aí a transmissão da Santa Missa diretamente da Catedral Metropolitana. Um ótimo dia, fique com Deus e na Sintonia do Bem.